Boa tarde. Ah, Esse vídeo se refere à apresentação do trabalho integrador do 18º período do curso de Engenharia Civil. Esse projeto tem como tema a comparação da utilização de painéis modulares de concreto em comparação com o alvenaria estrutural, né? Na construção de habitações populares de pequeno porte. O setor industrial tem evoluído extremamente rápido em relação aos métodos de produção, mas por sua vez a construção civil não demonstra a mesma evolução em produtividade, tecnologia e também em relação ao gerenciamento dos resíduos gerados por essa construção. Há registros históricos de empresas que entraram em colapso por não acompanhar o desenvolvimento de métodos, produtos dos mercados aos quais elas são inseridos. É notável que, em relação às obras convencionais, há um grande desperdício de material, armazenamento inadequado dos insumos, consequentemente a perda, né? E uma logística bastante precária com relação ao posicionamento dos elementos, o que gera bastante logística reversa e um reposicionamento constante dos insumos, o que gera, por consequência, um atraso na obra. Por esse motivo, é necessária uma busca por tecnologias que proporcionem agilidade e qualidade nas diversas etapas de uma obra. A utilização de elementos pré-moldados na estrutura possibilita a execução de uma obra mais ágil, pois elimina etapas intermediárias, como as formas de utilização dos materiais. Além disso, esses métodos geram menor volume de resíduos, pois no caso dos painéis, são fabricados sob medida, reduzindo assim entulhos gerados por blocos, madeiras, cimento, areia, entre outros fatores gerados pela própria obra. No Brasil, o emprego de painéis sempre foi bastante comum nas indústrias, na construção industrial e bem como na construção comercial. No entanto, no ano agora de 2017, a nova NBR 16.475, que fala sobre a utilização de estruturas modulares de concreto para a construção de casas, na construção de casas, né? Em ambos os sistemas, verifica-se a necessidade da qualificação da mão de obra, pois no canteiro são utilizados equipamentos de grande porte, assim como gruas, ponte rolante quando necessário, outros tipos de guindaste que não são comumente utilizados, não o mesmo volume, né, na construção civil convencional. Consequentemente, verifica-se um custo maior do transporte dos painéis se comparado com a construção convencional. Só que, no entanto, apresenta-se uma redução em outros elementos que compensa esse custo com relação aos equipamentos. Esse custo pode ser diluído na própria geração menor de resíduo e na entrega da obra, que no nosso caso a ser apresentado, ela é um pouco mais rápida, né? Isso gera agilidade e uma maior eficiência na produtividade. O objetivo desse trabalho é realizar um estudo comparativo entre os sistemas de alvenaria e o sistema alvenaria estrutural e o sistema de painéis pré-moldados,
No estudo foram analisados dados referentes à logística do canteiro, custos, o tipo de mão de obra empregada nos dois sistemas, a geração de resíduos e o prazo de execução da obra. Esse trabalho tem por objetivo específico elaborar um projeto arquitetônico de uma edificação padrão popular unifamiliar para um comparativo entre os dois sistemas de forma justa e um pouco mais eficiente. O comparativo entre os dois sistemas considerando os seguintes requisitos: tempo de execução da obra, custo e a geração de resíduos. A realização da pesquisa bibliográfica dos métodos de construção para identificar aspectos positivos e negativos que poderão interferir na escolha do sistema. Ok? Convém aqui dizer que uma primeira etapa do nosso trabalho foi a busca por bibliografia, assim como o arcabouço bibliográfico sobre os dois sistemas, para que pudéssemos fazer alguma comparação. Os lados positivos de cada um deles, assim como os métodos de produção, a eficiência e demais requisitos do próprio modo de produção. Aqui tem um fluxograma das atividades que foram apresentadas, né? Primeiramente, como já bem dito, houve uma pesquisa bibliográfica, onde foram definidos os quesitos a serem comparados. Os quesitos a serem comparados. Os quesitos foram materiais e equipamentos, porque é evidente que os equipamentos utilizados são bem diferentes, né? Em volume, comparado entre os sistemas, o volume de utilização de uma grua é bem diferente um do outro. Os custos apresentados, as etapas de produção, que são um pouco diferentes, e os resíduos a serem gerados. Posteriormente foi feita uma comparação entre os dois sistemas e chegou-se a uma conclusão de quais os quesitos a serem levantados e levados em consideração no momento de fazer uma escolha entre um sistema ou outro. Lembrando que não existe um sistema necessariamente errado, mas cada um se adequa a uma realidade diferente. Ok? Aqui nós apresentamos o modo de produção dos painéis. O painel que será utilizado no nosso estudo é o painel maciço. Como você pode ver aqui, ele é feito através de uma forma. Como você pode ser verificado aqui, existe uma malha de aço, né? Colocada sobre uma forma, em que essa forma é preenchida por concreto, como é apresentado logo em seguida. Aqui essa forma é feita uma a uma, sendo que o sistema é relativamente simples, apesar que existe um grande controle de qualidade nesse processo. São feitos estudos, pesquisas e também ensaios para poder verificar e analisar a qualidade desses painéis que são empregados na construção. Segundo a norma, né, a 16.475, há uma classificação quanto aos painéis, e eles podem ter várias situações diferentes. Nossos painéis aqui são painéis maciços, no entanto, eles podem ser maciços, alveolares, reticulados, os mistos, o sanduíche, que na verdade ele vai ser todas as ambas, e nervuras, e o de parede dupla. Aqui nós estamos apresentando o painel maciço. No painel maciço não existe espaço ou alvéolo no painel em si, ele é todo maciço e concreto, ok? Esse aqui é o painel alveolar, a parede alveolar. Como pode ser visto aqui, os alvéolos são furos transversais
ao painel. Temos aqui o misto, né, que seria o misto entre o maciço e o alveolar, que na verdade, entre outras situações, ele pode ser utilizado também um alveolar com espaçamento diferenciado. Esse aqui é o que se utiliza de nervura, que seria essa abertura dentro do próprio painel. Esse aqui é o tipo sanduíche, como você pode ver, é colocado um material isolante no meio. Esse material isolante ele pode conferir características térmicas ao painel. No caso, como estamos falando de uma residência, poderia fornecer um maior conforto térmico, ok? Lembrando mais uma vez que o painel que nós estamos fazendo comparativo é o painel maciço. Aqui nós temos o painel de parede dupla. O que difere esse do sanduíche? O parede dupla ele possui essa conexão aqui entre os dois painéis, ok? Ele não é unido apenas pelo material isolante. Lembrando que isso se trata de uma treliça, existe uma estrutura metálica aqui dentro, através de uma treliça, e essa abertura ela pode ser preenchida com concreto, mas isso não vem a classificá-lo como um maciço, ok? Ele continua sendo parede dupla, mas com uma resistência diferenciada. Os painéis podem ser utilizados, como já dito anteriormente, em residências, comércios e na indústria. Lembrando que esse trabalho está configurado para a parte comercial. Os painéis podem ser classificados com relação ao seu acabamento, em relação a... eles podem ser brutos, onde eles não possuem acabamento de maneira alguma de um lado ou do outro, ou os arquitetônicos, em que, no caso do arquitetônico, pelo menos um dos lados possui alguma espécie de revestimento ou acabamento. Esse acabamento pode ser uma pintura, já pode ser uma massa niveladora um pouco mais bem empregada. Existem uma textura, entre outros elementos que podem ser utilizados aqui, ok? O painel ele pode ser considerado uma outra classificação do painel em relação a ele ser ou estrutural ou apenas de alvenaria. A própria nomenclatura deixa bem claro para que ele pode ser utilizado. O estrutural ele é considerado como estrutura e o não estrutural ele é apenas para vedação, assim como uma parede comum pode ser utilizado para vedação. Em relação ao transporte e armazenamento, como já bem dito, os painéis eles têm que ser transportados através de equipamentos um pouco maiores, como gruas, elementos portantes, como pode ser apresentado aqui. Outra característica muito interessante sobre esse processo é que os painéis eles têm que ser organizados logisticamente falando e para que eles possam ser colocados na sequência para facilitar a execução da obra, ou até muitas vezes possibilitar a execução da obra, porque um armazenamento mal dimensionado, mal elaborado, ele pode causar trincas, rachaduras nos painéis, já que esses também não podem ser movimentados à torta e à direita. As colocações de painel, como é feito o processo em si? Primeiro é feita uma fundação, é claro que é elaborado um projeto todo diferenciado, em que são consideradas as características do processo de construção através de painéis. Primeiramente são colocados os painéis externos, depois os painéis internos, depois é feita toda a junção deles e, é claro, a vedação, para que não haja infiltração entre as partes. É claro, a geração de resíduos, que é uma das questões mais interessantes aí a serem consideradas. No Brasil, cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos urbanos. Isso é uma coisa bastante a ser muito levado em consideração nesse trabalho, já que o método de
construção através do processo modular, ele gera muito menos resíduos. E nas cidades brasileiras, o método em média, uma obra de grande porte gera aproximadamente 75% de resíduos, Douglas. Aproximadamente entre 40% e 60% dos resíduos urbanos é da construção civil. Tá, aqui é apresentado o cronograma de execução de obra, né? Com as suas etapas de forma que possa ser de forma a possibilitar a comparação dos dois tipos de construção, ok? Como pode ser visto, aqui foi no processo modular, nós temos aqui a construção realizada em 10 dias. Os processos em comparação ao sistema convencional, o sistema estrutural, são bem semelhantes, mas a ideia é que possa poder ser feita uma análise mais estrutural e menos burocrática sobre o processo. Aqui foi feito um levantamento com relação aos custos, né? Com a mão de obra, a parte elétrica, que os dois processos são bem semelhantes. Aqui também foi considerado que foi dado um desconto bastante considerável, um desconto de 7%, por parte da construtora. Mas a parte dos painéis, as lajes e o radier teve um custo de R$49 mil, enquanto a execução de hidráulica e elétrica teve de R$11 mil, totalizando 60.999, utilizando-se o desconto de 7% da construtora, que foi concedido nessa situação. Temos um total de R$56.729. Como você pode verificar na próxima apresentação, em comparação à estrutura de concreto modular e a construção de alvenaria, nós temos aqui uma redução considerável em dois fatores: redução dos resíduos e redução no tempo de execução de obra.